I'm skeptical of the claim. I'm skeptical. I'm skeptical. Yes, I'm skeptical. We are skeptical Of claims for the ability of random mutations And natural selection to account for the complexity of life. A careful examination of the evidence. For Darwinian theory, should be encouraged. Stephen Colbert chamou Michael B. Reed de o pai do designer inteligente. Se você não sabe o que é designer inteligente, falaremos sobre isso hoje. Os argumentos de Behe foram chamados quase que heréticos pela resenha do livro no The New York Times. Aonde ele vai, Behe faz progresso, mas tem permanecido unicamente concentrado em fazer rigorosas análises científicas que apontam para resultados controversos mais incríveis que outros cientistas não tocam. Essa pesquisa levou Behe a desafiar a teoria da evolução de Darwin. O quê? Isso é loucura, eu não tinha ideia, não estou preparado. Você é maluco? O que você está fazendo? Uau! A sua pesquisa, imaginem só, se quiserem falar de coragem, levou a desafiar a teoria da evolução de Darwin no seu best-seller inaugural, A Caixa Preta de Darwin, que foi lançado em 1996, argumentando que a própria ciência provou que o designer inteligente é a melhor explicação para a origem da vida. Obviamente melhor que a tese de Darwin, certo? A seleção natural. Agora, 20 anos depois, Behe mostra que novas descobertas científicas foram possíveis apenas nas últimas décadas. E isso é tudo nova ciência, novas informações, apontando para um fato surpreendente. O mecanismo de Darwin funciona por um processo de involução e não evolução. Será que realmente fomos frutos dessa grande explosão que pegou o nada para nada e por nada fez o tudo? O design inteligente hoje é uma teoria científica aceita cada vez mais pelos acadêmicos. Nós acabamos de festejar os 1000 signatários da lista dos dissidentes de Darwin. Grandes acadêmicos no mundo hoje se contrapõem à ideia que Darwin um dia lançou. Sobre esse livro que é do autor Dr. Michael Behe. Isso. Né? Uhum. E o senhor é o tradutor do livro? Tradutor, sim, pastor. Perfeitamente. Bem, precisamos olhar além de Darwin. É hora de reconhecer a conclusão de que apenas uma mente inteligente poderia ter projetado a vida. Bem, alguns de vocês já sabem que o Dr. Michael Behe é um bioquímico e autor de um número de livros, mas ele é um professor de bioquímica em Lehigh. E eu não acredito que eu tenho como meu convidado hoje. Por favor, deem as boas-vindas ao Dr. Michael Behe. I will go this way. After you. Você poderia fazer um favor e nos dar um breve resumo
do que exatamente é o que nós chamamos de designer inteligente? Design inteligente é simplesmente a ideia de que ao invés de apenas as forças da natureza, algum ser inteligente planejou ou arranjou algo. E podemos dizer que esse é o caso. Muitas vezes, quando vemos partes que parecem não ter nada a ver umas com as outras, se juntando para fazer algo que está além dessas próprias partes. Ok, quando você diz ser inteligente ou o que seja, você não está dizendo que é o Deus da Bíblia. Você está dizendo que parece que é um designer, mas você não está tratando do que é. Pelo DNA, pela máquina molecular da célula, você pode dizer que há um design, mas não há assinatura na célula. Mesmo que se Steve Maia disser que há. A vida não foi, não ocorreu através desse processo evolutivo. Uma mente inteligente, com propósito, com intenção de fazer a vida, fez a vida e a fez pronta. Não há como processos lentos, graduais e sucessivos ir construindo a vida devagarinho, lenta, gradual e sucessivamente, né? Então esse processo do devagarinho não faz sentido do ponto de vista atômico e molecular, bioquímico. Faz sentido quando você conta uma história. Então se você conta uma história, olha, talvez era um peixe que saiu da água, virou um mamífero, aquele mamífero foi evoluindo, deu nos chimpanzés, os chimpanzés foi evoluindo, deu no homem. Faz sentido na retórica. Mas do ponto de vista bioquímico, quando a gente abre a caixa preta da vida e vai investigar os processos, não faz sentido. Ou tudo estava lá desde o início, ou a vida nunca teria dado partida. Aí eu, de evolucionista ateísta, me tornei um defensor do design inteligente. E o design inteligente aponta, sem dúvida, para uma mente inteligente que fez o universo e fez a vida prontos. Então hoje eu sou um defensor do design inteligente. Então agora que sabemos o que sabemos, o que você acha que torna tão difícil para outros cientistas, pelo menos dizerem: Houston, temos um problema, a evolução tem um problema? Se você está disposto a ser um cristão sério, ou extremamente devotado, judeu ortodoxo, ou até mesmo um muçulmano sério, é melhor não ir até a comunidade científica e dizer aos seus irmãos de fraternidade que isso é o que você é. É melhor ficar com a boca fechada. E acho que isso, em geral, é verdade. Está entre um dos vários tópicos sobre o qual não é uma ideia particularmente boa transmitir suas visões. Então você acrescentou, seguindo o seu ponto: nenhuma teoria científica toca nos mistérios dos quais a tradição religiosa trata. Um homem que, perguntando por que seus dias são curtos, não está disposto a se voltar para o campo da teoria da álgebra quântica por uma resposta. As respostas que proeminentes figuras científicas têm oferecido são extraordinariamente superficiais. A hipótese de que não somos nada mais do que acidentes cósmicos tem sido amplamente aceita pela comunidade científica. E você disse que, basicamente, a ciência não tem nada a dizer sobre a vida e amor e morte e propósito? A gente vê a história da ciência, para entender o mundo, não é só ciência, né? A gente tem essa ideia equivocada que a ciência tem o monopólio da razão. Isso é completamente equivocado, não vá por esse caminho, né? Achar que é só dados científicos que nos permitem entender o mundo. A ciência dá a base, a filosofia faz as perguntas e quem responde no final é a teologia. A ciência é a nossa habilidade de descrever o universo. Bem, usando as evidências, métodos científicos, usando os nossos 5 sentidos, podemos aprender e aprender e aprender. Eu percebi que há limites para a ciência. Assim, a ciência pode me falar sobre o universo, mas a ciência nunca pode me dizer do que o universo existe, ou se há um motivo. Esse é duramente um ponto controverso, não? Se estou fazendo um certo tipo de perguntas, veja, olha ao seu redor, há algo aí, abra os seus olhos e você é golpeado pela existência do universo. Por que isso está aí? E você olha para as respostas vindas da comunidade da física e elas podem ser descritas de 2 maneiras. Bem, o que você espera? Estamos aqui, portanto existe algo aí.
Ou é tipo um acidente? Essas não são as respostas que homens e mulheres inteligentes estão buscando. Elas não correspondem a nenhuma profundidade intelectual. Elas são frívolas. A física, na verdade, não tem nada para nos dizer. Por exemplo, sobre as origens e surgimento do universo. Tem muitas coisas interessantes a dizer sobre a cosmologia, mas não é a mesma pergunta. A pergunta mais radical que você pode fazer é: por que existe algo, qualquer coisa, ao invés do quê? Nada? Por que isso? É perfeitamente possível propor que não havia existido nada que seja. Eu não quero dizer alguma coisa preexistente, quero dizer nada. Como assim? É uma boa pergunta. Qual é a sua resposta? E, na verdade, olhamos para os físicos, os biólogos, os químicos, e a resposta deles é: nós sabemos como isso aconteceu. Nós abrimos os nossos olhos também a algo e podemos explicar a origem de tudo isso, por apelar para alguma coisa preexistente. Você está satisfeito com isso? Se não, bem, você não é cientificamente letrado. Lawrence Krauss usa exatamente esse mesmo argumento. A razão pela qual o universo apareceu foi o campo quântico preexistente do qual surgiu. E eles não têm nenhuma ideia sólida e real, tem? Não, nenhuma. E contudo, eles continuam a forçar as teorias deles como se fosse ciência. E na época de Darwin, o que acontecia? O positivismo e o iluminismo diziam assim: ó, qualquer alusão ao sobrenatural, além de matéria, energia e espaço, é ignorância, é preconceito, é apelar para coisas que realmente não existem. O mundo é material. O materialismo estava tomando conta. É só através da ciência que vamos obter conhecimento. A gente vai se livrar dessas ideias equivocadas de que há qualquer coisa além de matéria, energia e espaço. O sobrenatural e tudo mais. E as ideias de Darwin, então, vieram na época certa, no momento certo, né? E a academia comprou essa ideia sem provas. Se você lê o livro do Darwin, o que acontece no livro? Ele não tem provas, ele não tem evidências, ele não tem experimentos. Ele fala: olha, tem esses dados. Ele fala assim: eu tenho duas propostas, duas suposições de como a vida surgiu, através de variações e seleção natural. E uma teoria sem evidências, sem provas, se estabelece na ciência. A ciência adota aquilo como uma verdade absoluta. Muito mais por ideologia do que por razão. Sim, absolutamente. A gente vê isso na história da ciência. A ciência, dentro de um clima moldado pelo positivismo, pelo iluminismo e pela ideia de que sobrenatural era ignorância, ela compra uma teoria sem provas. Você acha que a maioria dos ateus, os mais provenientes ateus, abraçam o darwinismo? Cada um deles. E por que eles fazem isso? Porque é um mito secular. Até mesmo os ateus precisam de um mito convincente. Como chegamos aqui, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, como chegamos aqui, foi um acidente? O que estamos fazendo aqui? Não temos nenhuma ideia. Qual é o nosso propósito? Reprodução, fornicação? Fornicação ou reprodução? E o que se trata? Mas é um mito muito, muito, muito viável. As pessoas acreditam e agem em concordância com isso.